Irmãos, a gente está lendo, estudando sobre as heranças do passado, mas eu quero ler antes até de colocar a apresentação lá para a gente, alguns versículos de 1 Samuel 17, e eu quero começar ali no versículo 34, eu não vou ler todo, ele é muito extenso, mas alguns destaques eu quero fazer desse texto, porque nós vamos trabalhar em cima hoje da vida de Davi. E a partir do verso 34 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Eu, teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava a ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Verso 42. E olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Esse é Golias. E disse a Davi: Por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: Vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Porém Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse é o rei Davi confrontando o gigante Golias bem no início da sua caminhada com Deus. Agora, gostaria que você acompanhasse comigo o mesmo rei Davi. No final de sua vida, ele escreve o Salmo 23, quando ele está já bem velho, e depois de já ter vivido muitas experiências com Deus, ele escreve o Salmo 23 e diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastagens e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. É tão lindo ver um homem de Deus que começa com Deus, mas também termina com Deus. Hoje eu quero, irmãos, falar um pouco sobre a nossa série Heranças do Passado, e quero, se você puder, Giovana, passa para mim, porque esse passador ele não está obedecendo, ele está desobediente. Deixa eu ver se ele vai agora. Foi eu que fiz isso tudo? Então ele voltou. Nós trabalhamos no dia 1/2 a bênção que ultrapassa gerações. Hoje
nós vamos trabalhar a mensagem profetizando sobre 2024. Eu vou lhes passar um breve resumo, mas peço que você, por favor, se não viu a primeira mensagem, está ali as redes sociais, a mensagem vai lá para o meu canal já recortada, se você puder, assista, para que você possa entender a sequência e se comprometer com todo o calendário, porque cada mensagem é um encadeamento, e nós vamos encerrar aqui no dia 13 de junho, que vai ser o dia onde estaremos todos em família, e os avós e os pais abençoarão seus filhos e seus netos na presença do Senhor. Mas, sobre o que estamos falando? Sobre legado. Então, você tem ali o legado dos pais. E o legado dos nossos pais, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quem participou já da mensagem anterior sabe que nós trabalhamos esse texto e que nós esmiuçamos algumas coisas e vimos também que legado aparece lá no grego como algo herdado e transmitido pelos pais. Tudo isso já vimos. Você que está chegando agora, presta atenção nisso. Existe uma herança sobre sua vida, uma herança espiritual, um legado que foi transmitido pelos seus pais, herdado pelos seus pais ancestrais, e Pedro chama isso de legado. Lá no grego é patroparádotos, que vai ser aquilo que é transmitido de geração em geração. E aí nós fizemos uma lista, e aqui ela está toda bem compacta, está pequenininho, porque o nosso propósito não é trabalhar com ela, a gente conversou sobre isso no culto passado, eu só estou informando nesses 5 primeiros minutos do culto para você entender. E como herança espiritual, nós recebemos iniquidades, que foram pecados que não foram confessados, que se repetem na linhagem, quebra de alianças no casamento, quebra da aliança com Deus, apostasia, idolatria, que tem como consequência, ser cego, surdo, mudo, paralisado, rebelião contra os pais, que produz sequidão e esterilidade, pecados encobertos, que impede que uma pessoa prospere e impede que ela tenha paz, falta de perdão, jugo desigual, palavras ou pragas proferidas, envolvimento com o ocultismo, invocação do espírito de morte, roubo. Irmão, se fosse para colocar a lista toda daquilo que a gente pode receber como herança, ela seria muito maior que essa. Mas essa é só para te lembrar do que nós já vimos. Hoje, a gente vai falar sobre marcas de um conquistador. Eu entendo que Deus tem para você um tempo de vitórias sobre a terra. Deus é seu Pai. Deus ama você. Quem é pai que está aqui? Pai, só pai. Os pais, os homens. Nenhum pai, obviamente nenhuma mãe, nenhum pai quer ver seu filho perder. Nenhum pai cria seu filho para derrota. Nenhum pai cria seu filho para ser um covarde, um fraco, um tímido. Todos os pais criam seus filhos para que eles andem em vitória. Todos os pais criam seus filhos para que eles sejam fortes. E nós vamos ver na palavra de Deus que Deus fala várias vezes a seus filhos: sejam fortes, sejam corajosos. Nenhum pai abandona seu filho. O pai que ama paga o preço para estar junto com o seu filho. Deus é seu pai. E certamente Ele tem para você conquista e vitória. Para os homens, obviamente, quando eu falo Deus é seu pai, dos homens e das mulheres. Quando eu pedi para os homens erguer a mão, para as mulheres entenderem, nós estamos com um problema na paternidade no Brasil. Nós hoje já temos bem mais do que 30% dos brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento. Bem mais que isso.
Estamos vivendo um tempo de orfandade. Não tem mais referência paterna dentro de casa. Está acabando. E Deus precisa levantar homens de novo. Homens fortes e corajosos. Homens de caráter. Homens de princípio. Homens que não negociam o que é certo. Homens que morrem pela sua família. Homens que morrem pelas suas mulheres. Amém, homens? Amém. Deus precisa desses homens. Muito bem, quais são então as marcas de um conquistador? Eu quero falar sobre o texto que lemos. A primeira marca: andar com Deus. Posso te fazer uma pergunta? Com quem você tem andado? Eu não falo só fisicamente, mas com quem você tem andado na sua mente. Existem pessoas que estão andando com um pensamento de derrota. Estão andando com sentimentos que foram danificados pelo sofrimento. Existem pessoas hoje que estão andando completamente intoxicadas por causa das suas histórias que não foram resolvidas. Existem hoje pessoas que estão andando pensando que não queriam nem andar, que a vida acabasse logo, porque não vale a pena viver essa vida. Existem pessoas que estão andando mais olhando para trás do que olhando para frente. Existem pessoas que estão andando como aquela mulher que Jesus curou, andando encurvada há 18 anos, 20 anos. Mas nós vemos a primeira marca de um conquistador aqui na vida de Davi, é que esse homem é um homem que anda com Deus. Com Deus. E é interessante observar o texto, não olhando agora para o Salmo 23, mas os outros 3 textos, quando ele estava começando, ali em 1 Samuel 17 que lemos, quando ele ainda era jovem, ele disse assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse porém Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Com quem você tem andado? Eu estou no texto certo? Oh, irmãos, não. Perdão, era aqui. Me perdoe. Olha, quando eu der essas gafes aí, passa para mim aí. Então, com quem você tem andado? Cuidado, não ignore a força da influência das pessoas que orbitam a sua vida. Com quem você tem decidido andar? E essas pessoas com quem você anda, o que elas dizem? Qual é a perspectiva que elas têm de vida? Para onde elas estão indo? Qual é a visão que elas têm de vida? Davi aqui, quando está enfrentando Golias, você não vê ele andando com ninguém, a não ser com Deus. E ele vai dizer aqui 3 vezes, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mas o que eu aprendo dessa marca, é que lá no final da vida dele, lá no Salmo 23, aquele que ele só chamava de Senhor, no final da vida ele não chama mais só Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Sabe, irmãos, quando nós passamos uma vida andando com Deus, nós entendemos, como fizemos aqui, que o nosso Deus é o Deus que nos dá vitória. É verdade, Davi experimentou isso muito na vida dele. Esse homem teve muitas vitórias em nome do Senhor. Mas na caminhada dele, ele também se machucou. Ele perdeu o filho. Um filho matou o outro. Teve a questão do adultério dele. Davi não era perfeito. Ele cometeu vários erros. E nos erros que ele cometeu na vida, esse homem poderia ter desistido de tudo. Porque os erros que ele cometeu foram erros graves. Mas nas horas mais difíceis da vida dele,
o pastor chegou, o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu Deus não te abandona, o teu Deus te ama. O teu Deus não te ama só quando você acerta. O teu Deus não está com você somente quando você está fazendo tudo o que Ele quer. O teu Deus está com você quando você erra, e quando você erra feio. E se você andar com Deus, você vai ser um conquistador, porque quando você errar, e você vai, Ele vai te pegar pela mão, e Ele vai te levantar, e Ele vai tirar você daquele lugar imundo, daquele lugar sujo, daquele lugar que você não conseguia sair. Quando você clamar, o Senhor, que é o teu pastor, Ele vai te levantar. É por isso que o Davi diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Davi não tinha problema mais com ansiedade aqui no final, nem com insegurança, nem com medo, e nem como seria o futuro, porque ele sabe que se o Senhor é o pastor dele, ele pode andar em paz e seguro. Nós não conquistaremos nada e não avançaremos se o Senhor, o nosso pastor, não estiver conosco e nós com Ele. Não use Deus na sua vida para você ter as coisas. E não chame Deus na sua vida só quando a coisa pega fogo. Não o trate como um bombeiro, apagador de incêndios. Trate Ele como um pai que te ama, que se importa com você. Porque só Ele sabe a saída dos labirintos que a gente entra. Tem muita gente que está andando em círculos até hoje, sabe por quê? Porque não anda com Deus. Aí você anda, mas quando você olha para a sua história, você não saiu do lugar. Você fez muito esforço, gastou bastante tempo e energia, mas está no mesmo lugar. Mas quem anda com Deus não morre no deserto. Quem anda com Deus não fica preso em labirintos. Quem anda com Deus segue em frente e segue seguindo os passos do Senhor. Amém, irmãos? Primeira marca: ande com Deus. E se tem uma coisa que está faltando hoje, é sobretudo os homens, que são uma coluna da casa, os homens que são o principal alvo do diabo. Os homens precisam andar com Deus. Quando uma mulher se converte, poucas pessoas da casa se convertem a Deus. Quando um homem se converte, a família toda se entrega ao Senhor. Isso é estatístico. Por isso que o diabo vai focar mais em cima dos homens do que das mulheres, para destruí-los, para fazê-los fracos, para fazê-los tímidos, para fazê-los covardes, para fazê-los egoístas, egocêntricos, hedonistas, homens fracos, que só pensam em si, no seu bem-estar, no seu prazer, na sua alegria. Não estão andando com Deus, estão andando consigo mesmo, estão andando com o seu ego. Então serão derrotados e suas famílias perderão. A primeira marca de um conquistador é andar com Deus. A segunda marca é servir ao propósito de Deus em sua geração. Começar bem é fácil. Muitos tiveram bons começos, mas a Bíblia adverte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém, irmãos? É muito melhor o fim. Cadê? Pena que a Márcia não está aqui. Eu já estou 25 anos casado. Você acha que eu já quis me separar, sim ou não? Acertou. Você acha que foi uma vez só? Não. Várias vezes. Eu era daqueles que arrancava a aliança e jogava fora, sabe aqueles?
jogava aliança, eu não era convertido ainda, tenho essa desculpa. Mas eu não prestava, brigava com ela, jogava aliança fora e falava, não, eu vou viver minha vida, eu não sei o quê. E ela, muitas vezes, é que falava assim, calma, eu amo você, olha que mulher abençoada, vamos conversar. Ela nunca disse para mim, vá. E hoje, se eu estou casado, eu devo mais isso a ela do que a mim. Então, mulheres, tenham paciência com os homens, orem por eles, invistam neles, que com o tempo eles ficam bons, e vai melhorando. Mas o fim é melhor. Porque começar bem, irmãos, quantos casamentos a gente vê começando? Vários. Mas quantos estão continuando? Quantas pessoas começam negócios? Quantas pessoas continuam? Quantas pessoas começam regime? Agora eu te peguei. E está aí. Não sei o que acontece comigo. Começar é fácil. Difícil é servir ao propósito de Deus em nossa geração. Sabe por quê, irmãos, que a marca de um conquistador é servir o propósito de Deus na nossa geração? Porque deixa eu te dizer um negócio, Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um plano para você, mas o plano de Deus não para em você. O plano de Deus começa em você e vai pelos séculos dos séculos. Deus, quando Ele olha para você e o conserto que você está fazendo diante dEle, Ele não está olhando só para você, Ele está olhando seus filhos, Ele está olhando seus netos, Ele está olhando a sua descendência, e Ele está ficando feliz, porque quando você toma essa atitude, o desdobramento é lá na frente. Mas hoje parece que nós estamos sendo treinados a gente olhar só para o nosso próprio umbigo, e se está bom para mim, está ótimo, e se não está, não quero nem saber. Ninguém quer pagar o preço para a próxima geração. Quem é que quer plantar uma árvore hoje que vai dar fruto daqui a 40 anos? Ninguém, porque eu não vou me alimentar disso. Veja o que Davi fala no final da sua vida e para onde ele olha. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Veja o final. Tendo, pois, Davi servindo ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. O seu corpo se decompôs. Mas as obras de Davi falam até hoje. Nós temos que deixar um legado. Nós estamos cumprindo um propósito nessa terra que vai além de nós. Nós precisamos ser as melhores pessoas que nós pudermos para a nossa família. Deus abençoa a terra por meio da família. E se tem uma instituição que está sendo atacada esses dias, mais do que todas as outras, é a família. A sua família, a minha família. E nós somos a geração que precisa cumprir esse propósito de guardar a nossa família, de fortalecer a nossa família, de pedir a presença de Deus para dentro da nossa família. Davi não foi perfeito, irmãos, mas teve 4 coisas que ele foi. Ele foi um sacerdote dentro da sua casa. Ele sim levou a sua família diante de Deus. Homens, nós precisamos levar a nossa família diante de Deus e dizer: Senhor, abençoa a minha mulher, abençoa os meus filhos, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa a minha família. Eu coloco a minha família diante de Ti.
tenha misericórdia de mim, eu não sou perfeito, existem mágoas entre nós, então nós vamos resolver, existem abismos entre nós, então nós vamos construir pontes, existem coisas que nos separam, então nós vamos colocar tudo isso na cruz, mas a minha família vai viver diante de Deus. Segundo, o homem precisa ser profeta, e Davi era. Ser um profeta é cumprir propósito na geração, porque é o homem de Deus que se levanta como boca de Deus dentro de casa e declara dentro da sua casa a santa palavra de Deus, e diz assim para o seu filho: meu filho, você é uma bênção, e você vai crescer, e Deus é contigo, e você vai conquistar os planos de Deus, você não vai ser covarde, você não vai ser tímido, ao contrário, você vai avançar. E para a mulher também: você é bendita, você é abençoada. Mulher, você é cheia do Espírito Santo, você é inteligente, você é forte, você é corajosa. Eu enxergo tantas virtudes em você. Que mulher maravilhosa Deus me deu. A minha não está aqui, e eu estou semeando tudo isso aqui, ela nem está aqui, mas você está talvez com a sua. Mas pastor, eu não sou casado. Você tem mãe, elogia a sua mãe. Ah, mas a minha mãe não foi boa. Não foi boa porque você foi ruim. A sua mãe é uma bênção. Amém? A sua mãe é uma? Ela é. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu explicava isso para alguém essa semana. Pastor, eu não gosto de fulano. Por quê? É o jeito dele, o jeito dela, olha o que ele faz. Entenda uma coisa: atrás de um comportamento tem uma história. Ninguém é assim de graça, tem uma história. Você já procurou entender a história dessa pessoa? Você já se colocou no lugar dela? Porque se você fizer isso, fica tão fácil perdoar. E você é do jeito que você é, porque você também tem uma história. Aliás, você acha que está com essa bola toda? Mas eu garanto que tem gente que fala de você que você é uma bênção ao quadrado. E você acha que está abafando, mas já foi abafado faz muito tempo. Todo mundo aqui tem uma história. Se a gente começar a entender a história um do outro, fica mais fácil a gente se aproximar, se perdoar e andar junto. Porque Davi disse que o Senhor prepara mesa para a gente. Mas deixa eu seguir em frente, senão não vai dar tempo. Terceira marca: deixar um legado. Passa para mim. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai. Está vendo, irmãos, a importância do sacerdócio que eu acabei de falar? Olha o que Davi está fazendo. Ele está dizendo para o filho dele: e você, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Olha o que Davi está dizendo. Você, meu filho, você não me viu buscar a Deus? E você não me viu chorar diante de Deus? Por acaso você não viu as vitórias que Deus me deu? E você sabe que eu, seu pai, não sou perfeito, mas você não viu tudo o que Ele fez por mim? Então, meu filho, faça a mesma coisa. Busque e reconheça o Deus do seu pai e sirva a Deus. E tem mais: seja forte e mãos ao trabalho. Irmãos, que geração é essa que nós estamos criando? Uma geração mimizenta, uma geração miojo. Se não estiver pronto em 3 minutos, estão de bico. Uma geração frágil, uma geração fraca. Nós precisamos forjar uma geração de homens e mulheres fortes e corajosos, e dizer aos nossos filhos: mãos à obra, levante-se. Deus tem um plano para a sua vida. E aqui nessa casa não se forma gente fraca, gente frágil, gente covarde. A nossa família é de gente forte, de gente dependente de Deus, de gente que ama a Deus, de gente que não se acovarda, que não se intimida, que não recua, de gente que honra pai e mãe, e o Deus do pai e da mãe, o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? A terceira marca é: eu não vou deixar um legado se eu não der um exemplo.
Que legado eu estou deixando? O que a minha família vê em mim que é digno de ser copiado, que é digno de ser repetido, que é digno de ser contado, que é digno de ser lembrado. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Está vendo como ele está sendo profeta agora? O meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Irmãos, a missão de Salomão era construir o templo. E o que Davi está dizendo para o filho dele é: você vai construir, você vai fazer, Deus é contigo, você vai terminar. Não, mas você não vai desanimar, você vai terminar. Sabe o que está faltando às vezes, gente, para a gente avançar? Alguém que olhe nos nossos olhos e acredite na gente. E isso tem que ser dentro de casa. Olhe nos nossos olhos, pai olhando para um filho e dizendo assim: meu filho, eu acredito em você. O que Deus confiou nas suas mãos, você vai dar conta, você vai fazer, você vai terminar. Porque você vai cumprir um propósito nessa terra, e o propósito se cumpre de geração em geração. Mas é interessante lembrar, irmãos, que Davi, em um momento da sua vida, chorou em alta voz até não ter mais forças. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus. Irmãos, um dos dias mais difíceis de Davi foi em Ziclag, onde a cidade foi queimada e todo mundo foi levado embora em cativeiro. Ali ele chorou até não ter mais forças. Deixa eu dizer um negócio para os homens: homem chora, e homem pode chorar até não ter mais forças, porque existem coisas que acontecem na nossa vida que elas são tão difíceis e tão duras que a gente não tem o que fazer. Somos impotentes, não há forças em nós para resolver. Nós não vamos dar jeito. Então o que a gente faz? A gente chora. Nós não nos revoltamos, nós não amaldiçoamos, nós não fugimos, nós choramos. Chore até a sua força acabar, e depois que a sua força acabar, que ótimo, porque daí os seus olhos vão se voltar para Deus e você vai dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E aí, Senhor, me dê força. Você está entendendo? Quantas coisas acabaram na sua família na hora errada, porque só acabaram as forças das pessoas. Eu não aguento mais. Você já ouviu isso? Não? Alguém falar isso para você? Eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais. Então chore até as suas forças acabar. Depois olhe para os céus e diga: Senhor, eu não aguento mais, mas Tu tens toda a força e todo o poder. Levanta-me para que eu cumpra o propósito para o qual o Senhor me criou. Amém, irmãos? A terceira marca, para eu deixar um legado: você não vai deixar nada sem Deus. Você não vai deixar nada para ninguém se Deus não estiver na sua vida. Quarta marca: obediência. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O que Davi fará? Tudo. Me diga uma coisa: é da vontade de Deus que você o adore? Sim. É da vontade de Deus que você esteja nos cultos louvando e exaltando o nome dele? Sim, é.
É da vontade de Deus que você ore lá na sua casa? É claro que sim. É da vontade de Deus, homem, que você ame a sua mulher ao ponto de morrer por ela? Sim. É da vontade de Deus, mulher, que você respeite esse homem e valorize esse homem? Sim. É da vontade de Deus que você lute pela sua família até que as suas forças acabem e você não pare de lutar mesmo assim? Sim, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você persiga os propósitos e os sonhos de Deus na sua vida? É claro que é. Agora me diga uma coisa: existe alguma coisa na sua vida aí, hoje, agora, que não é vontade de Deus? Mas está acontecendo? Talvez sim. Mas se tem alguma coisa que não é vontade de Deus na sua vida e está acontecendo, quem é que vai ter que fazer isso parar? É você. Não vai parar sozinho. Não vai se consertar sozinho. Não vai se resolver sozinho. É você que é um homem e uma mulher que tem um coração segundo o coração de Deus e fará toda a vontade do Senhor. Porque se você fizer toda a vontade do Senhor, se prepare. Porque bênçãos sem medida alcançarão a tua casa, a tua tenda, a tua família. As bênçãos perseguem e alcançam os obedientes. Não adianta fazer culto para a bênção, irmãos, não existe culto para ser abençoado, não. Somente a obediência atrai a bênção. Está escrito, Deuteronômio 28, as bênçãos perseguirão e alcançarão aqueles que são obedientes. Experimente obedecer. Mas experimente obedecer em tudo. E veja o que Deus faz. Nós aprendemos hoje aqui. A palavra de Deus não volta vazia. Talvez se eu perguntasse aqui, quem quer ser abençoado? Todo mundo. Quem quer obedecer? Talvez nem todos. Não, pastor, mas é porque eu gosto do pecado. Se você gosta do pecado, então o seu coração não é todo do Senhor. Não, eu obedeço a Deus, mas é que nesse ponto aqui eu acho que eu tenho razão. Não, você não tem razão. Deus tem razão. E se Deus mandou você perdoar, por que é que você não faz? Porque você tem motivos. Mas os seus motivos não são nada diante de Deus, porque Ele tem mais motivos para não te perdoar do que os seus motivos para não perdoar os outros. E se Ele decidisse não te perdoar, o seu lugar e o meu seria o inferno. Mas Ele decidiu nos perdoar. Como é que nós podemos sonegar perdão desse jeito? Jogar pessoas para fora, ignorar pessoas, quebrar alianças. O nosso coração precisa ser de Deus. Se o nosso coração for de Deus, a nossa vida é transformada. Existem lugares que só acessamos por meio da obediência. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas. Quem que leva você às águas tranquilas? O Senhor. Mas para Ele poder te guiar, você vai ter que ir atrás de quem? Dele. Você está entendendo? Não tem como você ir aos vales verdejantes e às águas tranquilas se você não estiver indo atrás dele. Só que para andar atrás dele tem que ser obediente. Quantas coisas Deus nos mandou fazer e a gente não faz? Quanto tempo você ora na sua casa? Você ama o seu inimigo? Você faz bem a quem te faz mal? Você abençoa quem te amaldiçoa? Você ora por quem te persegue? Você oferece outra face? Aquele que quiser me seguir, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo. Você quer seguir Ele às veredas, às águas tranquilas, aos vales verdejantes? Então Ele disse, então renuncie-se a você mesmo. Sabe o que é renunciar a si mesmo? A minha vontade não vale mais nada. O que eu quero não conta. Conta o que o Senhor quer. O que Jesus disse no Getsemane?
Pai, se podes, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Eu não tenho vontade, a minha vontade é fazer a tua vontade. Qual é a sua vontade? Se você quiser realmente acessar lugares que são tremendos, como vales verdejantes e águas tranquilas, você precisa obedecê-lo, porque ele te guia. Mas se ele está indo para um lado e você está indo para outro, vocês vão parar em lugares diferentes. E por isso sofremos, porque sempre que ficamos longe dele, nós sofremos. Sempre que nos afastamos dele, nós ficamos em meio às trevas. Sempre que nos distanciamos dele, nós ficamos duros e insensíveis, violentos e iracundos, sem paciência, sem amor, sem compaixão. Por isso nós precisamos dessa marca da obediência. Quinta marca: viva acima das ofensas. Davi enfrenta a crítica do irmão mais velho Eliabe, chama de maldoso, presunçoso, incompetente. O Eliabe, olha, publicamente sentou o sarrafo em cima do Davi. O Davi não sabia, creio que não sabia nem para que lado ia, o irmão fazendo aquilo diante de todas as pessoas, todos os soldados, humilhando o irmão. Como se isso não bastasse, Davi enfrenta o descrédito de Saul, que olha para ele e fala assim: ó, você quer ir lá lutar com o gigante? Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir não. Eu não acredito em você. Davi enfrenta a afronta de Golias: eu vou matar você e vou dar sua carne aos aves do céu. A sua vida acaba aqui e acaba agora. O que você tem feito com as ofensas, com as críticas? Não deixe que essas coisas impeçam você de cumprir o seu propósito. Veja o texto. Lembre-se bem do que Davi enfrentou, sobretudo do seu irmão. Agora veja o que aconteceu depois. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos, inclusive o Eliabe, e toda a casa do seu pai, que também não acreditava nele, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Quando Saul começou a perseguir todo mundo, foi Davi que ofereceu refúgio para eles. Pode ser que alguém tenha te ofendido, te machucado, te magoado, como Eliabe fez, como Saul fez, como Golias fez. Não importa. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que Davi fez com o que fizeram com ele? Davi não fez nada. Davi continuou sendo o mesmo homem. Ele não se transformou em outro homem por causa da ofensa. Ele continuou sendo o mesmo homem. Se a ofensa me mudar, então é porque eu não tinha identidade. Porque se eu sou um bom homem, eu serei ainda um bom homem, apesar das ofensas que eu receba. E Davi ofereceu refúgio para o seu irmão Eliabe, aquele abençoado. Veio pedir refúgio e Davi deu. Abençoe quem te amaldiçoa. Quem te amaldiçoa um dia pode precisar de você. E talvez naquele dia que aquela pessoa que te amaldiçoou precise de você, você vai dizer o que para ela? Não, 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 não. Ou você vê a pessoa sofrendo e fala assim: justiça de Deus. Demorou, mas veio. Não é assim que a gente fala? Ao contrário, deveria ser assim: você está sofrendo? Posso te ajudar?
o seu Espírito é o Espírito Santo. Haja como tal e veja o que Deus vai fazer. Sexta marca, última marca de hoje: honrar. Honrar. Determinação e honra. Determinação: eu saía após ele e o feria, o livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim e lançava a mão da barba, feria, matava. Assim eu feria, assim feria o teu servo, o leão, o urso. Assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi estava falando da vitória que ele teve no secreto com Deus, e ele estava dizendo assim: eu matei esse leão, eu matei esse urso, quem fez foi eu. A princípio parece um discurso assim, que ele está apontando para ele, para a glória dele, mas não. Ele continua e ele honra a Deus dizendo: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Sabe, irmãos, precisamos aprender a reconhecer que as nossas vitórias não são nossas. Se você tem vitórias em sua vida, é porque Deus te deu. Se você chegou aonde chegou, foi pela graça, pela mão e pela bondade de Deus. Reconheça-o em suas vitórias. Seja humilde nas suas derrotas. Peça ajuda. E certamente Deus te ajudará. Só que o honrar aqui não é honrar só a Deus. Nós precisamos honrar os nossos pais. Se você tem pai e mãe vivo, assim que você puder, vá até eles, dê um abraço, dê um beijo, agradeça. Mas pastor, eles erraram comigo. Então você não erre com eles. Eles foram maus para mim, então você vai ser bom para eles. Eles não agiram corretamente, então você vai agir. Alguém precisa quebrar esse ciclo maldito. E se quebra com honra. Se quebra com amor. Se você tem o privilégio de entender algumas coisas que seus pais não entenderam, então é responsabilidade sua mudar o que precisa ser mudado. Porque os seus pais fizeram por você o melhor que eles puderam. Eles têm uma história. Eles são gente muito boa e merecem todo o seu respeito, toda a sua consideração e todo o seu amor. Porque se você fizer isso, você está construindo para o futuro uma família muito abençoada, cheia do Espírito Santo, e que tem um legado que foi deixado por alguém que decidiu começar algo novo. Amém? Então, amém. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar, vamos profetizar. Afinal de contas, essa palavra é profetizando sobre 2024, e nós vamos profetizar a primeira parte. São 3 partes. Não desanime na oração. É muito engraçado, às vezes a gente começa a orar aqui, começa num ânimo, chega na terceira tela, glória a Deus. Não perca o ânimo, mantenha-se firme na oração e acredite em cada palavra, porque todas elas foram extraídas das Escrituras. Então vamos juntos, profetizando sobre 2024. Eu tenho tudo que pertence ao Pai, eu sou filho e herdeiro, eu tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus, eu tenho o perdão dos meus pecados,
e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Eu tenho a proteção de Deus e nenhum mal me sucederá, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu tenho andado com Deus, e retos e abençoados são todos os meus caminhos. Eu tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas, e elas muito podem por sua eficácia. Eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu tenho liberdade no Espírito Santo. Eu tenho vida em abundância em todas as áreas da minha vida, pois eu tenho a vida de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso reinar em vida e poder por meio de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu posso pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada me cause dano algum. Eu posso cortar a cabeça dos gigantes que se levantam contra mim, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu posso confiar totalmente em Deus e entregar a Ele todos os meus caminhos. Eu posso ter certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu posso viver acima de todas as ofensas e dores do passado. Eu posso abençoar quem me amaldiçoa, orar por quem me persegue e retribuir o mal com o bem. Eu posso afirmar que sou abençoado, pois todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais que estão em Cristo Jesus pairam sobre a minha cabeça. Eu posso deixar um legado abençoado para toda a minha família e linhagem. Eu posso dizer: sou mais que vencedor, sou o sal da terra, sou a luz do mundo, sou um instrumento de justiça, sou um dispenseiro da graça de Deus, sou amigo de Deus, sou servo da justiça, sou amado de Deus, sou família de Deus e um cidadão dos céus. Eu sei que o Senhor é a minha força, meu escudo, meu refúgio, minha torre forte, meu libertador, meu amigo, meu Pai e o meu Deus. Eu sei que Ele me escolheu para viver uma vida abundante, cheia de alegria, paz, amor, fé e esperança. Eu sei que o Senhor é a luz do mundo que ilumina a minha vida, que o Senhor venceu a morte e me deu vida em abundante. Eu sei que o Senhor humilhou o diabo publicamente e me fez mais que vencedor. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor me ama e que os teus planos não podem ser impedidos sobre a minha vida, planos de paz e de bem. Eu sei que 2024 será o melhor ano da minha vida, porque eu consagro ao Senhor os meus planos futuros, a minha família, a minha linhagem, os meus sonhos e projetos. Eu sei que verei a tua glória sobre mim. Posso afirmar isso com convicção, pois tudo é possível àquele que crê. Eu creio teu nome, Jesus Cristo. Eu sei que será assim. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que será assim. Deixa eu te dizer uma coisa, por que você não pode desanimar? Porque existem muitas pessoas
que dependem de você, né? Existem muitas pessoas que dependem de você. E sabe o que você orou aqui? Deus ouviu. Ele ouviu. E talvez você se sinta inadequado, inadequada, inapto ou inapta. Ou talvez olhe tudo e fala: será? Eu posso te dizer com convicção, será como você orou. Será do jeito que você orou. Porque essas palavras são de Deus. Nós só as repetimos. É isso que Deus quer. É isso que Deus tem. Então fique firme. Algumas mensagens não falarão muito com você. Outras falarão muito. Não venha porque a mensagem é boa ou é ruim. Venha porque Deus está te levantando como um divisor de águas na sua casa. Venha porque Ele quer abrir um novo céu sobre as futuras gerações. Venha porque o teu coração é dele e você pertence a Ele. Venha porque é o certo. E a gente faz o que é certo porque é certo, não só porque dá certo. Certo? Eu quero orar, então vamos orar. Pai, eu preciso também disso. A minha família não é perfeita. Os meus pais não foram perfeitos, nem os meus avós, nem eu sou. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor comece algo novo na minha família. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo sobre a minha casa. E que o Senhor pode restituir tudo que foi perdido. Senhor, também sei que tem coisas que não podem ser revertidas aos nossos olhos. Mas o Senhor disse que tudo é possível ao que crê. Eu não vou deixar de crer. E não vou deixar de lutar. Senhor, anima os meus irmãos e encoraja-os a lutar essa guerra. Porque quando chegar o dia 13 de junho, quando estivermos reunidos aqui naquela cerimônia, eu sei que o Senhor vai abençoar toda a nossa casa e toda a nossa descendência. Porque o Senhor está vendo o nosso sacrifício hoje, as nossas orações hoje, e como te pedimos perdão, porque falhamos contigo. Tenha misericórdia de nós e reconstrua a nossa casa, Senhor. Não deixe a nossa casa desolada, mas faça da nossa casa uma casa firme, como a casa de Davi. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.